Ouça com atenção, não como quem procura entretenimento, mas como alguém que registra uma confissão. Meu nome é Raimundo. Trabalhei 3 anos numa fazenda antiga que, no fim dos anos 80, havia sido convertida em pousada. Não fui contratado para contar histórias. Fui contratado para consertar coisas, para cuidar de bombas, de telhados, de canos. Mas as coisas velhas trazem lembranças que não se resolvem com martelo e prego. Elas exigem que alguém mais escute. Eu escutei demais. A fazenda chamava-se Santa Elisa. Não sei quem foi Elisa. Ninguém sabia ao certo. Apenas que o casarão olhava a planície como quem guarda segredos antigos. As paredes tinham camadas de tinta apagada, as portas rangiam com nomes que o vento arrastava, e havia um poço no quintal, encostado à sombra de um jacarandá. O poço não era ornamentado, era uma boca escondida por tábuas e pedras. No primeiro mês, quando tirei as tábuas para ver o estado da ferragem, notei algo simples e estranho. Uma corda velha, cortada, e marcas de unha na borda da pedra. Como se alguém tivesse tentado, com unhas sangrando, se agarrar e não subira. Eu não dava crédito a fantasmas, nem a coisas do imaginário. Cresci numa casa onde o medo era outro. Falta de milho, chuva que não vinha, contas que se acumulavam. Mas Santa Elisa tinha um ritmo próprio que mapeava o corpo e a paciência. Durante o dia, tudo parecia comum. Hóspedes, risos contidos, o cozinheiro assando pão. Mas à noite o casarão exalava outro ar mais pesado, como se carregasse sempre um luto contínuo. E foi numa dessas noites, quando a cozinha já dormia e a lua estava nascendo magra no céu, que ouvi o primeiro som. Um som que eu conhecia só de cordas de carroça, mas aquilo não era carroça. Era como se alguém lá embaixo puxasse sem saber se estava vivo ou se repetia um gesto antigo por costume. Puxava, soltava, puxava. Entre os intervalos, um ruído mais baixo, como um soluço abafado. Pareceu-me primeiro um jeito do casarão manter vigilância sobre mim, provando minha coragem. Fui até a janela, puxei a cortina e olhei para o quintal. O poço estava escuro, imóvel, a tampa intacta. A corda cortada ainda pendia, morta. Eu voltei para a cama e convenci a mim mesmo de que era coisa de imaginação. No dia seguinte, contei num tom de quem contava uma bobagem. Dona Eulália, a cozinheira, assentiu sem surpresa. Olhos cansados, boca fechada. Ela já sabia. É a noiva, disse, e fez um gesto com a mão para que eu não perguntasse mais. Eu ri, por conveniência, e tentei colocar lógica no que vi. Talvez o som viesse da tubulação. Talvez alguma rã com hábito de arrastar galhos. Talvez. Mas à noite, quando a casa acalmou outra vez, o barulho retornou mais nítido, como se o tempo tivesse decidido repetir um arquivo que nunca terminara. Durante a semana, comecei a notar pequenas coisas. Um pedaço de renda no beiral de uma divisória, um reflexo curto no espelho da sala que parecia responder tarde demais aos meus movimentos. Uma sensação de que algo observava meus passos quando passava perto do poço. Não havia explicação racional. Fui me convencendo de que a explicação não precisava ser racional para ser verossímil. E a verdade é que a dúvida corrói mais do que o medo. Você passa a escutar o que antes ignorava. Na terceira noite, levantei com a certeza de que provaria a naturalidade das coisas. Peguei minha lanterna, uma corda nova, e desci até o quintal. O ar noturno estava frio, pegajoso de mato, e minhas botas afundavam numa terra que lembrava sempre pesadelos. Úmida, macia, com cheiro de ferrugem. A tampa do poço estava levemente deslocada, como se alguém a tivesse empurrado sem força. O som veio antes de eu acender a lanterna. Um puxar arrítmico, o mesmo compasso antigo. Quando a luz tocou a borda, as marcas das unhas pareciam mais profundas, recentes, como se a pedra houvesse guardado a impressão de uma última tentativa. Coloquei a corda nova na mão e me ajoelhei. A beirada estava fria, e as gotas que escorriam do jacarandá faziam pontinhos que batiam no couro da minha mão.
Desci a luz da lanterna e o feixe caiu primeiro na água negra, que não refletia nem estrelas. Algo branco flutuava à superfície, distendido, tecido pendurado como se o fundo do poço tentasse lembrar um corpo sem forma. Meus dedos tremeram, e não sei se de culpa ou de medo. Toquei a água com a ponta do pé da bota, a superfície cedeu e um arrepio percorreu meu braço. Voltei para a casa sem entender se minha cabeça buscava explicar para não aceitar a imagem que vira. Durante o resto da semana, os hóspedes riam no jantar, pedindo mais pão e café, alheios aos rumos que o casarão fazia. À noite, a voz sussurrava nas paredes. Às vezes parecia um pedido, outras uma repetição. Eu comecei a acordar cedo, com a sensação de que havia falhado com algo. Talvez com alguém que não conhecera, talvez com uma história que exigia justiça. Uma das coisas que aprendi naquela época é que os lugares velhos tratam o tempo como um recurso elástico, estendem-no e comprimem-no conforme a curiosidade humana. Eu estava curioso demais, e a curiosidade mexe com o que dorme. Aos poucos, percebi que a corda cortada do poço não era apenas um objeto partido, era um sinal. Alguém tentou subir, alguém lutou. E as marcas, essas marcas de unha que eu observava sem tocar, eram um registro físico de um gesto final que não se explicou. Não houve corpo, não houve enterro, só uma boca aberta de pedra que guardou a ausência como se fosse tesouro. Houve noites em que me peguei imaginando a mulher que chamavam de noiva. Tinha ela olhos grandes, calça de linho, e o vestido? Que tipo de renda aprendia? Imaginar é um expediente perigoso, nos aproxima da verdade e nos ensina a preenchê-la com nossas próprias mãos. Eu a imaginava jovem, com esperança que escorreu do peito como água que não encontra margem. E a história que circulava era simples e cruel. O noivo fugira na véspera. Ela, desesperada, teria atado o vestido e se jogado. Dizia-se também que o corpo nunca fora encontrado, que as águas do poço devolviam às vezes um pedaço de tecido, uma mecha de cabelo, uma lembrança que resumia em silêncio o gesto trágico. Ninguém queria falar disso em voz alta. Ninguém queria ser o próximo a procurar. Mas eu procurei. Porque é mais cômodo enfrentar uma verdade do que conviver com uma dúvida que mastiga sua tranquilidade. E foi ao procurar que percebi que o poço não aceita explicações fáceis. Ele oferece imagens, fragmentos, e em troca pede que você as carregue. Eu levei um fragmento para casa, um pedaço de renda escondido entre as pedras, e o pus no bolso como quem guarda a prova. De noite, o tecido desapareceu. Não sei se o levei no sonho ou se a casa devolveu. Só sei que a bordoada que a dúvida me deu foi crescente. Se você ouvir o som de uma corda sendo puxada, não ache que é apenas corda. Naqueles anos aprendi que alguns barulhos são como baterias que alimentam memórias. Repetem-se até que alguém os reconheça. Eu reconheci. E pagar o preço por esse reconhecimento foi o começo do que conto agora. Se há algo que aprendi com Santa Elisa, é que os lugares guardam mais do que objetos, guardam gestos. E gestos, quando repetidos, tornam-se autoridades. A autoridade daquele poço era de uma espera que não admitia mentira. Falo com frieza porque é mais fácil analisar do que sentir. Mas não confunda frieza com indiferença. Há lugares que aquecem coisas frias. Culpa, lembrança, arrependimento. O que vou dizer adiante, o que vou admitir, é apenas a ponta de um gesto que me prendeu. Talvez ao ouvir você entenda. Talvez não. Mas há um modo de o mundo antigo pedir reparação. Ele exige que alguém conte. Eu contei demais. Agora resta apenas narrar o que ouvi, o que vi, o que aceitei como verdade. E começar, como comecei naquela noite, por um som que vinha do fundo. O som de uma corda puxada. Como se repetisse para que o mundo lembrasse que alguém ainda aguardava. Durante o dia, o poço parecia inofensivo.
O sol se refletia em sua borda de pedra úmida e as pessoas passavam sem dar atenção. Mas bastava o fim da tarde chegar para que a luz se tornasse cinza e o poço parecesse respirar. Eu sempre terminava o turno naquele horário, quando o vento da serra começava a soprar entre as árvores antigas. Trabalhava há pouco tempo na pousada, cuidando da limpeza e da manutenção. Consertava o que quebrava, varria o que o tempo insistia em cobrir. A dona, uma mulher de olhos tristes e voz baixa, evitava falar do poço. "Deixa quieto", ela dizia. "É melhor não mexer com o que dorme lá embaixo." No início, achei que fosse apenas superstição. A fazenda era antiga, do século XIX, e muitas histórias nasciam ali. O tropeiro que nunca chegou ao destino, o vaqueiro que sumiu no mato, o casamento que terminou em tragédia. Mas o poço era diferente. Havia uma corda cortada, presa no balde de ferro, e marcas de unha na pedra. Arranhões fundidos ao tempo, como cicatrizes de alguém que tentou subir e não conseguiu. Lembro da primeira noite em que ouvi o som. O vento estava parado, as cigarras haviam silenciado. De dentro do alojamento, ouvi o estalar de algo sendo puxado. Era o rangido de uma corda passando pelo metal, arrastando-se lentamente. Um som antigo, pesado, úmido. Abri a janela. O poço estava lá, imóvel, mas o som continuava, repetido, compassado, como se alguém lá embaixo puxasse a corda com paciência, 1 metro por vez. O medo não veio de repente. Ele foi se infiltrando, como água vazando por uma rachadura. Nos dias seguintes, tentei ignorar. O trabalho era o mesmo. Varrer os corredores, limpar os quartos, ajudar os hóspedes. À noite, no entanto, a corda voltava a ranger. E junto dela, um murmúrio quase imperceptível. Um suspiro, talvez, ou o som de alguém que falava para dentro d'água. Comecei a perceber outras coisas. O cheiro. Um perfume leve de flores murchas que surgia no ar quando o som da corda começava. As formigas, que se juntavam ao redor do poço, subindo pelas pedras, indo em direção à borda e sumindo. E os sonhos. Nos sonhos, eu via o fundo do poço, via o reflexo de um rosto feminino, branco demais para ser humano, e um vestido que parecia feito de véu e água. Certa manhã, a dona da pousada me chamou. "Te ouvi andando lá fora de madrugada", disse ela firme. "Diz que não era para chegar perto daquele poço." Neguei com a cabeça, mas não adiantou. Ela me olhou como quem já sabia a resposta. "Essa terra guarda coisa antiga, coisa que não gosta de ser lembrada." O resto do dia passou lento. E naquela noite, quando o som da corda voltou, eu não resisti. Peguei a lanterna e saí. A luz tremia, mas iluminou a borda molhada. A corda estava esticada, inteira, como se nunca tivesse sido cortada. Segurei-a. Estava fria e úmida, como se alguém a tivesse usado há pouco tempo. Puxei e o som respondeu vindo lá de baixo. Então ouvi a voz, baixa, arranhada, quase um sussurro. "Ajude!" Soltei a corda de imediato. O som ecoou, misturando-se com um respingo distante. E o perfume voltou. Doce, velho, insuportavelmente triste. Corri de volta ao alojamento, mas o sono não veio. O som da corda continuava, dentro da minha cabeça, mesmo depois que o vento começou a soprar. Na manhã seguinte, o balde de ferro estava cheio até a borda, mas não de água, de flores brancas, encharcadas, como se alguém as tivesse deixado de oferenda. Depois daquela noite, algo mudou na pousada. Os hóspedes começaram a reclamar de barulhos vindos do pátio. Um casal disse ter ouvido passos ao redor do poço. Uma criança hospedada com os pais chorou dizendo ter visto uma moça molhada no quintal. A dona, pálida, apenas pediu que todos evitassem sair depois das 10. Eu, por dentro, já sabia que havia algo mais profundo ali, e como quem precisa entender para se proteger, comecei a procurar. O casarão tinha um sótão. Era proibido entrar, mas a fechadura estava velha e o trinco cedeu com facilidade.
Lá dentro, o cheiro de mofo e madeira antiga era tão forte que parecia sólido. Achei caixas de papéis, livros e retratos amarelados. Em um deles, um homem de terno escuro posava ao lado de uma mulher vestida de noiva. O olhar dela me prendeu. Não era o sorriso sereno das noivas de antigamente. Era uma expressão tensa, quase resignada, como se soubesse o que a esperava. Atrás do retrato havia uma anotação. Helena, 1883. Continuei revirando e encontrei uma carta dobrada várias vezes. Mamãe, o casamento será amanhã. Ele não é o homem que eu queria, mas o Senhor insiste. Dizem que é o destino, mas sinto frio desde o dia em que o vi. O poço está pronto, enfeitado com flores brancas. Disseram que é símbolo de pureza, mas eu sinto que é minha sentença. Assinada apenas com um H. Guardei o retrato e a carta comigo. Naquela noite, sonhei com ela. E o sonho foi diferente. Helena estava parada na beira do poço, o véu flutuando como fumaça. O rosto era pálido e os olhos fundos. Ela me olhou, mas não com raiva. Era um olhar de quem pedia para ser lembrada. Acordei com o som da corda. Desta vez, não era o arrastar lento. Era um estalo seco, como se algo fosse puxado bruscamente. Fui até a janela. A lua iluminava o pátio. A corda balançava sozinha, e o balde batia contra a pedra, ritmado, como se alguém o fizesse de propósito. No dia seguinte, a dona me chamou novamente. Mexeu nas coisas do sótão? Perguntou. Fiquei em silêncio. Ela respirou fundo. Aquela mulher do retrato era minha bisavó. Casou-se aqui mesmo. O noivo era dono da fazenda. Baixou os olhos. Dizem que na véspera do casamento, ele a trancou no quarto por ciúmes. Quando amanheceu, ela não estava mais lá. E o poço? Perguntei, mesmo sem querer. Só encontraram o véu, respondeu. O resto do dia passou como um borrão. Mas à noite, quando o vento começou, ouvi passos no corredor. Lentos, arrastados. Fui até a porta e olhei pela fresta. Vi a sombra de um vestido longo se mover pelo chão de madeira. E então o som da corda voltou, puxando, puxando, como se o passado inteiro estivesse subindo do fundo da terra. Fechei a porta e fiquei ali, ouvindo. O som parou de repente, e uma voz, mais clara desta vez, sussurrou. Lembra de mim. Naquela semana, cada passo que eu dava dentro da pousada parecia ecoar no passado. Os corredores rangiam como se cada tábua repetisse uma história antiga, e os móveis cobertos por lençóis guardavam sombras que não queriam ser esquecidas. Aos poucos, comecei a perceber que não podia mais ignorar o poço. Ele me chamava. Não com voz alta, mas de forma insistente, como uma memória que não se deixa enterrar. Certa noite, decidi encarar. Peguei a lanterna, uma corda nova e um cajado de madeira. Talvez fosse a coragem, talvez fosse o desespero. O caminho estava silencioso, nenhum grilo, nenhuma rã, nenhum vento. A tampa do poço estava deslocada, como se alguém a tivesse empurrado para me convidar a entrar. Desci a lanterna até a borda. O feixe iluminou o limo nas pedras e a água escura, imóvel, como um espelho que não refletia nada. E então a ouvi. Não era o som arrastado da corda que eu já conhecia. Era um sussurro contínuo, como se palavras fossem repetidas embaixo d'água, pronunciadas por quem já não estava completamente viva. Raimundo, o coração disparou. O poço não era mais uma estrutura de pedra, era uma boca aberta, e dela saíam lembranças líquidas, como se cada gota carregasse a história de Helena. Toquei a água com a ponta do pé. O frio subiu pela perna, pelo tronco, até gelar os ossos. Um tecido flutuou à superfície, branco, molhado. A lanterna balançou e vi algo que parecia uma mão emergindo do fundo, delicada, pálida, quase translúcida. Meu corpo congelou. Não podia recuar, não podia avançar.
Tudo ao redor parecia suspenso no tempo. E ali, entre água e pedra, percebi que o poço guardava algo que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Voltei para a pousada apenas com o vestido na mão. Ou talvez ele tenha vindo comigo sozinho, como se o poço o tivesse oferecido. Não dormi. Passei horas encarando o teto, ouvindo a corda puxar dentro da minha mente. A memória da voz, doce, arranhada, urgente. Raimundo. No dia seguinte ninguém acreditaria, mas não importava. Quem precisa de testemunha quando a história que nos persegue é mais antiga que qualquer palavra dita em voz alta? As noites seguintes foram piores. O poço, agora, parecia consciente. Cada vez que passava por ele, as sombras se alongavam e os arranhões na pedra pareciam mais fundos. Dona Eulália me olhava de longe, com os olhos úmidos, sabendo que eu estava à beira de cruzar algo que ninguém cruzava impunemente. Então aconteceu. Era uma noite de chuva fina, a lua, coberta por nuvens. Saí novamente, sem luz na lanterna. Queria sentir, não ver. O som da corda começou assim que cheguei. Puxar, soltar, puxar. Ritmo lento, constante. E no reflexo da água parada, vi a silhueta dela. O véu branco dançava, cobrindo os olhos, mas deixando escapar o contorno do rosto. Você voltou, disse a voz, mais firme, como se estivesse esperando por isso há décadas. Acordei de repente, molhado, ajoelhado à beira do poço. O coração doía, o corpo tremia. O vestido estava estendido ao meu lado, molhado, pesado, perfumado de flores murchas. Não havia nada mais. E ainda assim, o som persistia na minha cabeça, repetindo-se em compassos que não pertenciam a nenhum relógio. No dia seguinte, a pousada parecia normal. Hóspedes tomavam café, crianças corriam pelo quintal. Mas para mim, algo tinha mudado para sempre. O poço não era apenas pedra e água. Era memória, desejo, espera e talvez, em algum ponto, fosse também justiça. Dona Eulália me contou baixinho que Helena nunca se atirou sozinha, que foi empurrada por mãos que queriam esconder segredos e que desde então esperava por alguém que entendesse. Eu entendi, mas compreender não é libertar. A cada noite, quando fecho os olhos, ouço o estalo da corda. Puxar, soltar, puxar. E às vezes penso que, se eu retornasse ao poço, ela ainda estaria lá, esperando, com o véu molhado, como se o tempo não tivesse passado, como se a promessa de atenção e lembrança fosse a única coisa que mantinha a memória viva. O poço não termina. Ele apenas repousa à espera do próximo que escute. E talvez eu tenha sido escolhido. No silêncio da noite, sinto que algo ainda respira nas águas. Nem tudo o que desaparece está perdido. Algumas histórias dormem, suspensas entre pedra e água, até que alguém as convoque de novo. E o véu branco balança levemente, como se dissesse: "Você lembra de mim, Raimundo? Você está pronto para me acompanhar? Eu não sei, e talvez nunca saiba. O poço permanece, o eco da corda continua. E Helena ainda espera." Quando o silêncio cai sobre a fazenda, o poço continua a chamar. Não com voz alta, nem com passos. Chama com ausência, chama com vazio que se faz presente. Passei anos tentando explicar. A lógica sempre se mostrou insuficiente. Acordei muitas manhãs desejando que tudo não passasse de sonho, mas os vestígios estavam lá. O cheiro de flores murchas, o limo das pedras, a corda cortada, ou intacta, dependendo do instante. Como se o tempo não tivesse mais regra. Os hóspedes continuaram a rir e a conversar, mas eu passei a ouvir outros sons. Pequenos sussurros nos cantos, passos que desapareciam antes que os olhos pudessem encontrá-los. E sempre, o estalo da corda. Não tentei mais descer no poço, mas não por coragem, nem por medo. Desisti porque aprendi que alguns lugares não pedem nossa intervenção, pedem nossa presença. Ser testemunha é o mínimo que podemos oferecer.
Certa noite, sentei-me à beira do poço. A lua estava magra e distante, lançando um fio de luz sobre a água negra. Puxei a corda só para ouvir o estalo que já conhecia. E por um instante, vi Helena, não como mulher, não como sombra, não como lembrança, mas como presença. O véu branco flutuava, o vestido se movia com a lentidão de quem nunca se apressa, e o olhar dela encontrou o meu. Não havia súplica, nem ameaça. Havia apenas expectativa. Percebi então que não importa quantos anos passem, quantos hóspedes vão e vêm, ou quantas histórias sejam contadas. Algumas memórias não se dissolvem. Elas dormem sob a pedra, dentro da água, entre as paredes da casa antiga, esperando por quem aceite ouvir. O poço guarda tudo, mas devolve pouco. E quando devolve, não se trata de compreensão, mas de testemunho. Durante a noite inteira, imaginei diferentes desfechos. Imaginei que pudesse puxá-la de volta, libertá-la. Imaginei que pudesse fugir e esquecer. Mas o poço nunca pertenceu a mim, nem a ninguém. Ele só existe para lembrar que certas histórias não terminam. Que certos gestos, mesmo antigos, carregam autoridade sobre quem ousa cruzar sua borda. Lembro-me de ter fechado os olhos. O vento trouxe o som da corda puxar, soltar, puxar. E por um instante, senti o toque do véu, frio e leve, sobre a minha mão. Não havia forma, nem corpo, apenas presença. E a sensação era estranha. Não era medo, mas sim a percepção de que o tempo se dobrava à espera de que alguém assumisse o papel de lembrança viva. Na manhã seguinte, ninguém notou nada. O poço parecia o mesmo. A corda cortada balançava levemente. As pedras mantinham as marcas das unhas, mais profundas agora, como se tivessem sido feitas no presente e no passado ao mesmo tempo. Dona Eulália apenas suspirou e disse: "Ela ainda espera, sempre esperou." E eu compreendi que minha função não era salvar Helena, nem confrontá-la, nem escapar. Minha função era testemunhar, ser aquele que sabe, aquele que leva consigo o peso de uma história antiga, sem alívio, sem conclusão. Às vezes, penso que a vejo em sonhos, nas bordas do meu reflexo no espelho, na sombra que se move fora de lugar, no arrastar do vento sobre as folhas. Não sei se é minha mente inventando ou se o poço realmente envia sinais. Não importa. A experiência já me moldou. Certos lugares possuem vida própria, possuem memória própria, e certos ecos nunca se calam. Nunca toquei mais a corda, mas ainda ouço o estalo. Às vezes, penso que se eu voltasse agora, encontraria Helena à beira da água, como na primeira noite que a vi. O vestido molhado, o véu dançando no ar, o olhar que pede lembrança e atenção. Mas sei que não posso ir. O que está feito, já está feito. E o poço, silencioso, continua a chamar alguém. Talvez eu, talvez outro que venha mais tarde, desavisado ou curioso demais. E então deixo registrado. A noiva do poço não é um fantasma para se temer. É uma história para se lembrar. É presença que resiste ao tempo, à memória e à lógica. O poço não termina, o som da corda continua e Helena continua. Se você ouvir, se aproximar, se escutar com atenção, talvez sinta. O que vem depois, só o poço saberá. Ele guarda, protege, espera. E talvez, quando olhar para dentro da água, você veja algo que não pode explicar. Algo que só responde a quem se dispõe a testemunhar. Puxar, soltar, puxar. E o véu balança levemente, lembrando que algumas histórias nunca encontram conclusão. O poço permanece, o eco continua e Helena ainda espera.